Você sabia que a maioria dos relacionamentos são destruídos em apenas alguns segundos? Que palavras ditas no calor da emoção podem acabar com anos de construção familiar? Que a ira descontrolada é responsável por mais divórcios do que qualquer outro problema de relacionamento? Que cristãos estão perdendo testemunho todos os dias por explosões de raiva que poderiam ser evitadas? E se eu te disser que existe uma forma bíblica de controlar suas emoções que pode salvar seu casamento, restaurar relacionamentos quebrados e transformar completamente a atmosfera da sua casa? Que Deus tem um plano específico para te ensinar a ser lento para a ira e que isso pode revolucionar sua vida espiritual? Que existe uma chave poderosa na palavra de Deus que pode te libertar da escravidão emocional de uma vez por todas? Você já percebeu como nossa cultura nos incentiva a explodir quando alguém nos irrita? Como somos ensinados que expressar raiva de forma agressiva é saudável e necessário? Como nos convencem de que pessoas que controlam suas emoções são fracas ou reprimidas? Como o mundo diz que você tem direito de se irritar quando as coisas não saem como você quer? Sejam muito bem-vindos a mais um devocional do canal Nos Conectando com Deus. Hoje vamos falar sobre um versículo que pode salvar seus relacionamentos, que pode restaurar a paz na sua casa, que pode te livrar da prisão emocional, onde muitos cristãos vivem sem nem perceber. A pergunta que precisa ser feita é: você está sendo controlado pelas suas emoções ou você está controlando suas emoções? Você está reagindo como o mundo reage quando é provocado ou está respondendo como Deus espera que você responda? Você está sendo rápido para se irar ou está aprendendo a ser lento para a ira como a Bíblia ensina? O versículo que estudaremos hoje vai transformar completamente sua forma de lidar com situações irritantes. Tiago, capítulo 1, versículo 19, declara uma verdade que pode revolucionar todos os seus relacionamentos. Sabei isto, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Você percebeu que este versículo não está apenas falando sobre controlar a raiva? Está apresentando um sistema completo de comunicação saudável que Deus projetou para funcionar em qualquer relacionamento. Ser rápido para ouvir, devagar para falar e ainda mais devagar para se irritar. Se este devocional está tocando seu coração e você quer receber mais mensagens que vão transformar seus relacionamentos segundo os princípios de Deus, clique no botão de inscrição agora. Temos muitos outros ensinamentos que vão te ajudar a viver em paz com sua família e glorificar ao Senhor através dos seus relacionamentos. E me conte nos comentários. Você tem sido rápido ou lento para se irar ultimamente? Existe algum relacionamento que precisa ser restaurado por causa de explosões de raiva que você teve? A primeira coisa que precisamos entender sobre este versículo é que ser lento para a ira não significa ser passivo ou fraco. Muitas pessoas pensam que controlar as emoções significa engolir a raiva e fingir que está tudo bem, quando na verdade estão fervendo por dentro. Mas não é isso que Deus está ensinando. Ser lento para a ira é uma demonstração de força, não de fraqueza. Provérbios capítulo 16, versículo 32 declara: Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Deus está dizendo que uma pessoa que controla suas emoções é mais forte do que um guerreiro que conquista cidades. Quando você escolhe ser lento para a ira, você está exercitando um tipo de força que poucas pessoas no mundo possuem. Você está demonstrando maturidade espiritual. Você está mostrando que o Espírito Santo tem controle sobre sua carne. Você está sendo mais parecido com Jesus, que mesmo sendo injustamente acusado, torturado e crucificado, não abriu a boca para se defender com ira. Por outro lado, quando somos rápidos para a ira, estamos mostrando que ainda somos escravos das nossas emoções. Estamos revelando que nossa carne ainda tem mais poder sobre nós do que o Espírito de Deus. Estamos agindo como pessoas que não conhecem a Deus, mesmo sendo cristãos. Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27 nos ensina: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Este versículo nos mostra que nem toda ira é pecado, mas que existe uma forma certa e uma forma errada de lidar com irritações. A ira justa existe. Jesus se irou quando viu pessoas transformando a casa de Deus em lugar de comércio. Deus se ira contra o pecado e a injustiça, mas existe uma diferença gigantesca entre ira controlada e ira descontrolada, entre indignação santa e explosão carnal. Quando somos lentos para a ira, temos tempo de avaliar se nossa irritação é justa
ou se é apenas egoísmo disfarçado. Temos oportunidade de orar antes de reagir. Podemos escolher palavras que edificam em vez de palavras que destroem. Podemos responder de forma que honre a Deus e ajude a resolver o problema. Mas quando somos rápidos para a ira, não temos tempo de pensar. Reagimos por impulso. Falamos coisas que não queríamos falar. Magoamos pessoas que não queríamos magoar. Destruímos relacionamentos que levamos anos para construir. E depois ficamos arrependidos, mas o estrago já está feito. O versículo de Tiago nos dá uma sequência muito clara. Primeiro, seja pronto para ouvir. Depois, tardio para falar. E, finalmente, tardio para se irar. Esta é uma progressão lógica que funciona como um sistema de proteção para nossos relacionamentos. Quando somos prontos para ouvir, estamos dando a outra pessoa a oportunidade de se explicar. Estamos tentando entender o ponto de vista dela antes de formar nossa opinião. Estamos demonstrando amor e respeito. Estamos criando um ambiente seguro onde problemas podem ser resolvidos em vez de aumentados. A maioria dos conflitos acontece porque as pessoas não se sentem ouvidas. Quando alguém sente que você realmente está prestando atenção no que ela tem a dizer, quando sente que você se importa com os sentimentos dela, a tensão diminui naturalmente. Muitas vezes descobrimos que o que parecia ser um ataque pessoal era apenas um mal-entendido. Mas quando não somos prontos para ouvir, quando interrompemos, quando já estamos formulando nossa resposta, enquanto a pessoa ainda está falando, quando estamos mais interessados em provar que temos razão do que em entender o que está acontecendo, criamos um ambiente de guerra em vez de um ambiente de paz. Ser pronto para ouvir também significa ouvir não apenas as palavras que a pessoa está dizendo, mas também as emoções por trás das palavras. Às vezes alguém está gritando, não porque quer brigar, mas porque está com medo, frustrado ou se sentindo incompreendido. Quando ouvimos com o coração, podemos responder ao problema real em vez de apenas reagir ao sintoma. Depois de ser pronto para ouvir, o versículo nos ensina a ser tardio para falar. Isso significa pensar antes de abrir a boca. Significa escolher palavras que vão ajudar em vez de palavras que vão prejudicar. Significa falar na hora certa, da forma certa, com o tom certo. Provérbios, capítulo 15. Versículo 1 declara: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quando escolhemos palavras brandas em vez de palavras duras, quando falamos com gentileza em vez de agressividade, temos o poder de acalmar uma situação tensa, em vez de fazer ela explodir. Ser tardio para falar também significa saber quando ficar calado. Há momentos em que a melhor resposta é não responder. Há situações onde qualquer coisa que dissermos vai piorar o problema. Há pessoas que estão tão alteradas emocionalmente que não conseguem processar informação racional naquele momento. Eclesiastes capítulo 3, versículo 7, nos ensina que há tempo de estar calado e tempo de falar. A sabedoria está em discernir qual é o momento certo. Às vezes precisamos deixar a poeira baixar antes de tentar resolver um conflito. Às vezes precisamos orar e buscar a direção de Deus antes de saber o que dizer. Quando somos tardios para falar, estamos demonstrando autocontrole. Estamos mostrando que não somos escravos das nossas emoções. Estamos criando espaço para que o Espírito Santo nos oriente sobre como responder de forma que glorifique a Deus e restaure relacionamentos. Finalmente, o versículo nos ensina a ser tardios para se irar. Isso não significa nunca ficar irritado. Significa não deixar a irritação nos controlar. Significa processar nossas emoções de forma madura. Significa escolher como vamos reagir em vez de simplesmente explodir. Ser tardio para se irar nos dá tempo de avaliar se nossa raiva é justa ou se é apenas orgulho ferido. Nos dá oportunidade de orar e pedir sabedoria a Deus. Nos permite ver a situação da perspectiva da outra pessoa. Nos ajuda a focar na solução em vez de focar no problema. Muitas vezes descobrimos que quando diminuímos a velocidade emocional, quando paramos para respirar e pensar, a situação não é tão grave quanto parecia no primeiro momento. O que nos irritou pode ter sido um mal-entendido, uma frustração passageira da outra pessoa, ou até mesmo algo que não tem nada a ver conosco. Agora vamos falar sobre as consequências práticas de ser rápido para a ira, porque entender essas consequências pode nos motivar a mudar. A Bíblia não nos ensina a controlar nossas emoções apenas porque é bonito teoricamente, mas porque emoções descontroladas causam destruição real na nossa vida. Provérbios capítulo 29, versículo 22 declara: o homem iracundo levanta contendas,
e o furioso multiplica as transgressões. Quando somos rápidos para a ira, não apenas criamos um problema, mas criamos vários problemas. Uma explosão de raiva pode desencadear uma série de conflitos que podem durar semanas, meses ou até anos. Relacionamentos são destruídos por palavras ditas no calor da emoção. Filhos perdem a confiança nos pais que explodem constantemente. Casamentos são quebrados por cônjuges que não sabem controlar a língua quando estão irritados. Amizades são perdidas por pessoas que preferem ter razão a ter paz. A ira descontrolada também afeta nossa saúde física. Estudos médicos mostram que pessoas que vivem constantemente irritadas têm maior risco de problemas cardíacos, pressão alta, úlceras e muitos outros problemas de saúde. Deus projetou nosso corpo para funcionar em paz, não em guerra constante. Nossa vida espiritual também é prejudicada quando somos rápidos para a ira. Tiago, capítulo 1, versículo 20 declara: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quando estamos dominados pela raiva, não conseguimos ser instrumentos da justiça divina. Não conseguimos representar bem o caráter de Cristo. A ira descontrolada nos torna maus representantes do Evangelho. Como pessoas não cristãs, podem querer conhecer a Jesus se os cristãos que elas conhecem são pessoas explosivas, agressivas e descontroladas emocionalmente? Nosso testemunho é danificado cada vez que reagimos com ira em vez de responder com sabedoria. Por outro lado, quando aprendemos a ser lentos para a ira, experimentamos benefícios incríveis em todas as áreas da vida. Nossos relacionamentos se tornam mais saudáveis e estáveis. Nossa família vive em um ambiente de paz. Nossos filhos aprendem a lidar com conflitos de forma madura porque veem o exemplo em casa. Provérbios capítulo 16, versículo 3 declara: entrega ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Quando entregamos a Deus nossa forma de reagir emocionalmente, quando pedimos que Ele controle nossas reações, Ele estabelece nossos pensamentos e nos dá paz interior. Pessoas que aprendem a ser lentas para a ira são mais respeitadas e admiradas. São vistas como líderes naturais porque demonstram maturidade emocional. São procuradas para aconselhamento porque transmitem segurança e sabedoria. Têm relacionamentos mais profundos porque as pessoas se sentem seguras ao seu redor. Agora vamos falar sobre estratégias práticas para desenvolver essa capacidade de ser lento para a ira. Porque uma coisa é entender teoricamente, outra coisa é aplicar no dia a dia quando alguém está te irritando de verdade. A primeira estratégia é desenvolver o hábito da oração constante. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, nos ensina a orar sem cessar. Quando mantemos uma conexão constante com Deus ao longo do dia, quando nossa mente está sintonizada com o Espírito Santo, é mais fácil receber orientação divina no momento que precisamos. Isso não significa ficar de joelhos orando o tempo todo, mas significa manter uma consciência da presença de Deus conosco. Significa desenvolver o hábito de pedir sabedoria a Deus antes de responder a situações difíceis. Significa lembrar que representamos a Jesus em cada interação que temos. A segunda estratégia é aprender a pausar antes de reagir. Quando alguém fala algo que nos irrita, em vez de responder imediatamente, podemos contar até 10, respirar fundo ou até mesmo dizer: deixe-me pensar sobre isso e te respondo em alguns minutos. Essa pausa simples pode evitar explosões desnecessárias. Durante essa pausa, podemos fazer perguntas internas importantes. Por que isso me irritou tanto? Será que entendi corretamente o que a pessoa quis dizer? Qual seria a resposta que Jesus daria nesta situação? Como posso responder de forma que resolva o problema, em vez de criar mais problemas? A terceira estratégia é praticar a empatia. Filipenses capítulo 2, versículo 4 nos ensina: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Quando tentamos entender por que a outra pessoa está agindo de determinada forma, quando consideramos as pressões e dificuldades que ela pode estar enfrentando, nossa irritação diminui naturalmente. Muitas vezes, as pessoas não são desagradáveis porque querem nos irritar, mas porque estão passando por dificuldades que não conhecemos. Podem estar enfrentando problemas financeiros, familiares, de saúde ou profissionais. Quando lembramos disso, conseguimos responder com compaixão em vez de ira. A quarta estratégia é memorizar versículos bíblicos específicos sobre controle emocional. Salmos capítulo 119. Versículo 11 declara: escondi a tua palavra no meu coração
para eu não pecar contra ti. Quando temos a palavra de Deus guardada no coração, o Espírito Santo pode trazer esses versículos à nossa memória exatamente quando precisamos. Alguns versículos poderosos para memorizar incluem Provérbios capítulo 15, versículo 1 sobre resposta branda, Efésios capítulo 4, versículo 26 sobre não pecar na ira, e Colossenses capítulo 3, versículo 8 sobre deixar de lado a ira e malícia. A quinta estratégia é identificar nossos gatilhos emocionais. Todos temos coisas específicas que nos irritam mais facilmente. Pode ser críticas ao nosso trabalho, comentários sobre nossa aparência, questionamentos sobre nossas decisões ou situações de injustiça. Quando identificamos esses gatilhos, podemos nos preparar melhor para lidar com eles. Quando sabemos que determinada situação ou pessoa tende a nos irritar, podemos orar especificamente sobre isso antes da interação. Podemos pedir que Deus nos dê graça extra naquele momento. Podemos até mesmo ensaiar mentalmente como vamos responder de forma sábia se a situação surgir. A sexta estratégia é buscar ajuda quando necessário. Se descobrirmos que nossa ira está constantemente fora de controle, se estamos magoando pessoas que amamos regularmente, se nossa raiva está afetando nosso trabalho ou nossa saúde, pode ser sábio buscar aconselhamento pastoral ou até mesmo ajuda profissional. Não há vergonha em admitir que precisamos de ajuda para crescer nesta área. Todos temos áreas de fraqueza onde precisamos de apoio extra. Gálatas, capítulo 6, versículo 2 nos ensina a carregar as cargas uns dos outros. Permitir que outros nos ajudem a crescer emocionalmente é um ato de humildade e sabedoria. A sétima estratégia é praticar o perdão rapidamente. Efésios capítulo 4, versículo 26 nos ensina a não deixar o sol se pôr sobre nossa ira. Quando guardamos mágoa e ressentimento, eles se transformam em raízes de amargura que tornam mais fácil explodir da próxima vez. Perdoar não significa concordar com o que a pessoa fez ou fingir que não aconteceu nada. Significa escolher liberar a pessoa do débito emocional que ela tem conosco. Significa decidir não usar o erro dela contra ela no futuro. Significa confiar que Deus é justo e deixar a justiça nas mãos dele. Também é importante falar sobre a diferença entre ira e indignação santa. Como mencionamos antes, nem toda ira é pecado. Há situações onde devemos nos indignar contra a injustiça, contra o pecado, contra a opressão dos fracos. Jesus se irou contra a hipocrisia religiosa e contra a exploração dos pobres. A diferença está na motivação e na forma de expressão. A indignação santa é motivada pelo amor à justiça de Deus e ao bem-estar dos outros. É expressa de forma controlada, com o objetivo de corrigir o problema, não de destruir a pessoa. É temporária e focada na solução. A ira carnal é motivada pelo orgulho ferido, pelo egoísmo ou pela frustração pessoal. É expressa de forma descontrolada, com o objetivo de vingar ou punir. É duradoura e focada na destruição do relacionamento. Quando Jesus limpou o templo, ele estava defendendo a santidade da casa de Deus e o direito dos adoradores de ter um lugar adequado para orar. Sua ira era controlada, justa e focada em resolver o problema. Ele não xingou ninguém, não humilhou as pessoas e não guardou rancor depois. Essa é a diferença que precisamos aprender a fazer. Podemos nos indignar contra o pecado sem pecar na nossa indignação. Podemos confrontar problemas sem destruir pessoas. Podemos defender a verdade sem atacar quem está no erro. Vamos falar agora sobre como aplicar esses princípios em relacionamentos específicos, porque diferentes tipos de relacionamento podem requerer aplicações ligeiramente diferentes dos mesmos princípios. No casamento, ser lento para a ira é fundamental para a saúde do relacionamento. Cônjuges que aprendem a controlar suas reações emocionais criam um ambiente seguro onde ambos podem crescer e se desenvolver. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Ensina os maridos a tratar suas esposas com honra, como vaso mais frágil, o que inclui controlar palavras e reações quando há desacordos. No relacionamento com filhos, ser lento para a ira é essencial para criar filhos emocionalmente saudáveis. Efésios capítulo 6, versículo 4. Alerta. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Filhos precisam de correção, mas não precisam de pais que explodem constantemente. No trabalho, ser lento para a ira nos torna profissionais mais respeitados e eficazes. Colegas de trabalho se sentem seguros ao nosso redor.
Chefes nos veem como pessoas confiáveis para lidar com situações difíceis. Subordinados nos respeitam porque não temem explosões irracionais. Na igreja, ser lento para a ira é crucial para manter a unidade do corpo de Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 25, declara que não haja divisão no corpo. Quando membros da igreja aprendem a lidar com desacordos de forma madura, a igreja se fortalece em vez de se fragmentar. Com pessoas não cristãs, ser lento para a ira é uma forma poderosa de testemunhar. Quando reagimos com paz em situações onde outros reagiriam com raiva, as pessoas querem saber qual é o nosso segredo. Nossa reação controlada pode abrir portas para compartilhar o Evangelho. Chegamos ao final desta reflexão sobre como ser lento para a ira e controlar nossas emoções segundo os princípios de Deus. Mas este pode ser o começo de uma transformação completa nos seus relacionamentos. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Não é apenas um versículo inspiracional. É um manual prático para relacionamentos saudáveis e duradouros. Sabei isto, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Você tem uma escolha muito clara hoje: continuar sendo rápido para a ira e continuar danificando relacionamentos, ou começar a praticar o autocontrole emocional e experimentar a paz que Deus promete para aqueles que seguem sua sabedoria. Vamos orar juntos. Pai Celestial, reconhecemos que muitas vezes falhamos em controlar nossas emoções, como Tu ordenas em Tua palavra. Perdoa-nos por todas as vezes que fomos rápidos para a ira, por palavras duras que dissemos, por relacionamentos que danificamos com nossas explosões emocionais. Ensina-nos a ser prontos para ouvir como Tu sempre escutas nossas orações. Dá-nos sabedoria para ser tardios para falar, escolhendo palavras que edificam e não destroem. Principalmente, ensina-nos a ser tardios para nos irar, controlando nossas emoções em vez de ser controlados por elas. Enche-nos com Teu Espírito Santo para que possamos demonstrar o fruto do Espírito, que inclui paciência e domínio próprio. Cura os relacionamentos que foram danificados pela nossa falta de controle emocional. Ajuda-nos a pedir perdão onde necessário e a perdoar aqueles que nos magoaram. Faz de nós instrumentos de paz em nossa família, trabalho e igreja. Que nossa forma de lidar com conflitos seja um testemunho do poder transformador do Evangelho. Use nossas reações controladas para atrair outros ao conhecimento de Cristo. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se esta mensagem falou com seu coração e você quer receber mais ensinamentos que vão transformar seus relacionamentos segundo os princípios de Deus, se inscreva no canal agora mesmo. Temos muitas outras mensagens que vão continuar te equipando para viver em paz com todos ao seu redor. Compartilhe este vídeo com pessoas que estão lutando com controle emocional ou que têm relacionamentos conflituosos. Pode ser exatamente a palavra que elas precisam para encontrar a paz que só Deus pode dar. E me conta aqui nos comentários, como você pretende aplicar o princípio de ser lento para a ira na sua vida diária? Que relacionamento específico você quer ver transformado através de maior controle emocional? Sua experiência pode encorajar outros que estão enfrentando desafios similares. Lembre-se, relacionamentos saudáveis não acontecem por acaso. São resultado de escolhas diárias de ouvir antes de falar, pensar antes de reagir e controlar emoções em vez de ser controlado por elas. Deus quer que você viva em paz, mas Ele quer que você faça sua parte. Que Deus abençoe seus relacionamentos, que Ele te dê graça para ser lento para a ira em todas as situações. Que sua paciência seja testemunho do amor e poder de Cristo operando em sua vida. Fique na paz de Cristo. Que Deus te abençoe.